já está rolando o seu programa Catedral Jovem na TV. Ao meu lado está o pastor dos jovens, pastor Adriano. Oi, Ana Júlia, tudo bem? E o nosso líder dos jovens, Rafael. Fala, galera. E o nosso convidado de hoje, pastor Geraldo Nascimento. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Ana. Obrigado, Adriano, Rafael. Gostei dessa barba do Rafael. Eu vou levar esse cara para a Índia, viu? Ele tem cara de indiano. E o nosso tema de hoje é missões transculturais. E o nosso tema vai ser dividido em 2 programas. E hoje vamos falar sobre a Índia, não é isso? É isso aí. Hoje nós estamos com um convidado, o pastor Geraldo Nascimento, que vai estar nos falando muito sobre missões, sobre a Índia. Mas antes de começarmos a falar sobre missões na Índia, eu quero perguntar para o pastor Geraldo como nos passar alguns dados estatísticos mundiais sobre missões, o que você tem de conhecimento, de material para passar para os nossos telespectadores aí. Ok, vamos lá. O mundo existe hoje 16.500 povos, 7.000 línguas. Dessas 7.000 línguas, um pouco mais da metade já está traduzida, já tem a Bíblia traduzida. Em 1900 anos, se traduziu a Bíblia para 3.000 povos. Nos últimos 25 anos, traduziu a Bíblia para mais 2.200 povos. Bom, se a gente continuar nesse ritmo, menos de 20 anos, nós teremos a Bíblia traduzida em todas as línguas, nessas 7.000 línguas. Isso é muito importante porque está relacionado com a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Mateus 24:19, Jesus disse: "Este evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim." E a Bíblia em todas as línguas é parte do cumprimento dessa palavra, dessa profecia de Jesus. Uau, incrível, Que pastor. massa. Muito legal. Pastor, e por que a Índia? Por que a Índia é um desafio missionário para o Brasil? Olha, a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem pouco mais de 210 milhões, não é? Desses 1 bilhão e 300 milhões, menos de 1% conhece Jesus. É um país complexo de se pregar o evangelho, não é fácil pregar o evangelho na Índia, e eu acredito que é o desafio, não só da igreja brasileira, mas da igreja do Senhor do mundo inteiro, focar na Índia. Eu vou falar algo aqui agora, quando se fala em missões na igreja brasileira, de um modo geral, logo pensa-se rapidamente no continente africano, não é verdade? Isso, naturalmente, exatamente. sim, né? Todo mundo E já pensa realmente, eu acho que conectado. tem alguns países na África hoje, Rafael, que precisa de enviar missionários para ganhar alma. Mas na maioria dos países da África... Já tem bases missionárias. Tem bases missionárias, os povos Sim. pensados, tem igrejas estabelecidas, né? E a Índia não. A Índia não tem essa realidade. Aliás, o Oriente, de um modo geral. O Egito, por exemplo, só para citar, é um país extremamente necessitado do Evangelho. É o lugar mais perigoso no mundo para se pregar o Evangelho. Só para você ter uma ideia, se você andar pelas ruas do Cairo, que é a capital do Egito, com a Bíblia na mão, provavelmente você será linchado. Uau. E a Índia possui quantas religiões, pastor? Ok, a Índia tem algumas religiões. A principal dela é o hinduísmo, depois você tem o budismo, não é? Essa região onde nós estamos trabalhando, Bihar, é o estado de Bihar, que fica no norte do país, nós estamos trabalhando numa cidade que chama Bodh Gaya, que é onde Buda fez a sua primeira pregação. Daqui a pouco eu vou falar melhor sobre essa cidade. Aí você tem também o catolicismo, que a representação é muito pequena, não é? E algumas outras religiões extremamente místicas, né? E existe também na Índia muitos ateus, muitas pessoas que não crêem em nada, né? Mas o hinduísmo é a religião que predomina, quase todo o país é hinduísta. E aproveitando que você está falando de hinduísmo, fala pra gente o que é isso, porque muitas pessoas estão nos vendo, não sabem o que é isso. O hinduísmo é a religião mais antiga do mundo, ela existe há 1000 anos antes de Cristo. O hinduísmo é uma religião complexa, onde eles têm mais de 3.000 deuses. Eles creem, por exemplo, que o macaco é Deus,
Eu estive numa região da Índia onde eles adoram os macacos, literalmente como se eles fossem Deus. As pessoas chegam ali, prostram, os macacos descem, mordem as pessoas e elas não fazem nada, porque elas acreditam que o macaco é Deus. Então a vaca é Deus, a barata é Deus, rato é Deus. Tem mais de 3 milhões de deuses. Se você ficar assim, limpinho, bonitinho, igual você está assim, Ana, perto de um hindu, daqui a pouco ele começa a adorar você. Ele acha que você é um Deus, não é? Para vocês terem uma ideia do fanatismo e de como que o hinduísmo é uma religião que amplia a adoração a tudo, não é? Essa última vez que eu estive lá, eu fiquei muito impressionado. Eu vi um homem fazendo um culto a uma árvore, adorando aquela árvore, né? Colocou ali um incenso, umas oferendas, e adorando aquela árvore como se aquela árvore fosse um Deus. Uau. Pastor Geraldo, pelo que o senhor está nos contando aqui, é uma região muito mística, né? Onde se adora vários tipos de animais, e mais ainda tem as religiões fortes, que é o hinduísmo e o budismo. E aqueles que não acreditam, que não seguem o hinduísmo, por exemplo, ele corre um grande risco de ser morto, não é isso? Agora, qual a estratégia que Deus tem dado aos missionários para apresentar o plano da salvação? De que forma que as pessoas lá, porque o hinduísmo lá desde a infância, ele é seguido, então já se torna cultural. Então, qual a estratégia que Deus tem dado aos missionários para apresentar Jesus? Então, primeiro deixa eu falar um pouco com vocês sobre como nós estamos trabalhando numa região bem específica, certo, que é no estado de Bihar. O estado de Bihar ele fica bem no norte do país, já na divisa com a China, perto do Nepal. E nós estamos na cidade de Budigaya. Budigaya é uma cidade de 60 mil habitantes. Em Budigaya existe um centro budista, assim como Meca para os muçulmanos e como Jerusalém é para os cristãos. Budigaya é um centro budista, vai pessoas do mundo inteiro lá. É uma cidade de 60 mil habitantes, constituída basicamente de hotéis, não é? E ao redor dessa cidade existem 128 vilarejos, alguns dos quais nunca ouviram falar a respeito de Jesus. Há 3 anos atrás, nós tivemos uma experiência maravilhosa, tivemos a oportunidade de alcançar um vilarejo desse, onde nós rodamos o filme Jesus, baseado no Evangelho de Lucas, na língua Hindi, que é a língua oficial do país, é o Hindi, né? E a Índia, muita gente não sabe, mas a Índia ela tem uma segunda língua, que é o inglês, por causa da influência dos ingleses, né? Que, vamos dizer assim, recolonizaram a Índia no século XVI, século XVII. Então, é fácil você encontrar, por exemplo, a pessoa que passou por uma escola, você vai conseguir comunicar com ela em inglês. Tem essa segunda língua. Então, o ano retrasado, nós rodamos o filme no vilarejo, onde as pessoas não sabiam sobre Jesus. E baseado no Evangelho de Lucas, na língua Hindi, quando terminou o filme, todas aquelas pessoas, todas, literalmente todas que estavam assistindo o filme, se renderam a Cristo. Uau. Né? Foi uma tribo que foi alcançada. Naquele dia, o Senhor anotou lá no céu. Mais uma tribo alcançada. Agora, o hinduísmo é uma religião muito complexa, não é? Por causa de tudo isso que eu já falei. E as pessoas precisam entender a Índia. A Índia é um país complexo. Quando a gente participa de um programa como esse, dá muitas informações, e aí as pessoas correm lá no Google e acessa lá para saber sobre a Índia, vai achar que a gente está aqui exagerando, que a gente está falando de coisas que não são verdadeiras. Porque os números que aparecem lá são os números do governo. Ninguém vai apresentar o seu país como um lugar difícil, né, de fazer negócio, por exemplo, de convivência. Mas a Índia é um país muito complexo. É um país extremamente sujo, infelizmente. É um país assim, onde o hinduísmo tomou a educação. Ou o governo entregou a educação na mão dos hindus. Então as crianças na escola, quando entram na escola com seus 3 anos de idade, já começam a aprender todos os rituais hindus. A cultura, a cultura e praticar os rituais hindus. Então 90% do país é hindu e pratica a doutrina hindu. O que acontece no país? Por exemplo, existe, na região que nós estamos, existe muita perseguição aos cristãos no Oriente. De uma forma bem específica, eu vou falar da minha região, que é onde eu conheço bem, mas todo o Oriente tem muita perseguição aos cristãos.
Mas na nossa região existem os hindus chamados os hindus radicais. Se você andar pelo sul da Índia, você vai encontrar cidades até parecidas com algumas cidades do Brasil. O centro do país, é onde está a capital, que é Delhi, você vai até achar uma igreja, por exemplo, lá, o Diante do Trono tem uma igreja lá em Delhi, constituída como igreja aqui no Brasil, templo e tudo. Mas isso é raríssimo na Índia, porque essas regiões aí já evoluiu, tem muita influência da América, né? Vocês sabem que hoje no sul da Índia, os americanos estão investindo muito, né? Os negócios de Bill Gates hoje é todos no sul da Índia. Então a perseguição está justamente nessa região onde nós estamos, onde nós enfrentamos os radicais hindus. Eles perseguem, eles não querem o cristianismo lá, eles não querem a pregação do evangelho de forma alguma. Então nós fazemos as coisas assim, de forma bem sutil, não é? No corpo a corpo, indo nas aldeias, falando com as pessoas, né? Você não pode chegar assim e pregar o evangelho, você tem que fazer uma amizade com essa pessoa, desenvolver um relacionamento para depois você começar devagarzinho falando a respeito do evangelho para essas pessoas. A gente sempre tem falado lá na CJ, nos sábados, justamente sobre isso, sobre a transformação de uma cultura. Para você transformar uma cultura, você não pode atacar a ponta da pirâmide. Você não pode atacar a cultura. Então você tem que entrar no processo, você tem que, igual o senhor falou, fazer os relacionamentos, fazer a ponte, fazer as conexões e ir subindo dentro da cultura e ir emergindo na cultura para quando você já ter ganhado a confiança, aí sim você apresenta os elementos missionários, né, missionais. E, pastor, o senhor dirige hoje um projeto lá na Índia chamado Casa de Esperança. Sim. Conta pra gente um pouquinho da Casa de Esperança, como é que nasceu, aonde está estabelecida. A Casa de Esperança ela tem a sua sede aqui em Mineiros, no estado de Goiás, que é onde fica o pastor Stanley e o pastor Rodrigo, que são dois companheiros de ministério que nos ajudam nesse projeto. Começamos, de fato, em 2013, mas a coisa tomou forma mesmo a partir de 2015, 2016, que nós tomamos forma. E nós trabalhamos da seguinte forma. Missões, as pessoas não sabem, eu costumo dizer isso. Missões se faz com a oferta da viúva pobre. A igreja brasileira, me desculpe, eu preciso falar algumas coisas aqui. Por favor. Ela está equivocada. A igreja brasileira perdeu o senso de missões, não é? E quando se fala de missões dentro da igreja brasileira, nunca se fala sobre missões transculturais. Fala sobre missões locais, ou seja, ganhar alma e acrescentar o rebanho. Ok, isso faz parte, é necessário. Mas a igreja brasileira precisa saber sobre missões transculturais. Ela precisa saber que tem um mundo morrendo lá fora. Não é? Eu fui convidado para pregar numa igreja agora e eu disse para o pastor, eu falei, pastor, eu tenho muita dificuldade de operar no Brasil hoje. Por uma forma simples. Aqui hoje nós estamos tropeçando em obreiro, nós estamos tropeçando em pastores. Né? Pastores brigando por causa de templo, por causa de um tanto de coisa, né? Você tem uma abundância de crente no Brasil, de pregadores, de pessoas, de tudo, né? Aí quando você começa a andar no Oriente, igual eu ando, naqueles lugares lá, em alguns lugares na África também, temos obra na África também, e você vê a necessidade, você vê pessoas indo para o inferno a passos largos, você se desespera, né? Até porque foi para isso que Jesus nos convidou, para ir e fazer discípulo de todas as nações. Então nós trabalhamos com 3 frentes de trabalho. Primeiro, temos uma escola lá em Budigai, porque todo o ensino da Índia foi entregue na mão dos hindus. Então nós temos uma escola com 250 alunos, onde nós ensinamos o evangelho, ensinamos a palavra de Deus. Nós temos uma creche, eu não sei se vou ter tempo aqui, essa creche nós acolhemos crianças, pré-adolescentes, mocinhas, que são órfãos de pai e mãe. No Oriente, Ana, as mulheres não têm nenhum valor. E quando eu digo nenhum valor, queridos, não é força de expressão, é nenhum valor mesmo. Eu vou só contar um fato para você. E quando eu vou contar isso, eu tenho muita dificuldade. Dificilmente eu consigo não contar sem chorar. Nós achamos uma moça que foi vendida para prostituição pelos pais. Na Índia, os pais vendem suas filhas para prostituição por $5. Meninas de 10 anos, 12 anos. Essas meninas chegam a ter de 10 a 20, 30 relações sexuais por dia a $1. Todo o dinheiro vai para o seu senhor. E quando elas adoecem, não têm mais saúde física, elas são descartadas. Sabe o que significa descartar uma criança da prostituição? Literalmente é jogá-la no lixo. Nós achamos uma moça no lixo. O dono dela enrolou ela num cobertor e jogou num lixão. E nós íamos passando, vimos aquela cena, pegamos aquela menina,
Levamos, cuidamos dela, ela estava com AIDS, os dentes estavam caindo. Jesus curou essa menina, curou literalmente. Amém. Ela cresceu, ficou saudável, conheceu o Senhor, foi salva, se casou e foi a primeira pastora do Nepal, pastora ordenada. Né? Então, assim, é complexo. Né? Então, quando você vai lá nesses lugares onde a gente vai, que eu chamo que é as portas do inferno literal, que a igreja precisa aprender a romper, aí você vai entender o que é missões transculturais. Aí você se incomoda com aquele banco confortável, com ar-condicionado ali, glória a Deus por tudo isso, mas você precisa pensar que o coração de Jesus, ele está lá. Sim. Amém. Você acabou de falar sobre evangelismo, que lá é muito fechado para isso. Então, se pegarem vocês pregando o evangelho, o que acontece? Tem perseguição, mas o que acontece? Quais são as consequências? Conta pra gente. Olha, a Índia ela não dá visto religioso. A única pessoa que eu sei que tem visto religioso na Índia é o Dalai Lama, mais ninguém. Então, quando eu entro lá, eu entro como um empresário. Eu vou fazer negócio. Se eu for pego pregando o evangelho, e um ano retrasado eu tive 2 situações lá que eu tive que correr risco de vida gravíssimo, eu não posso dar muitos detalhes aqui, mas se eu for pego pregando o evangelho lá, eu vou direto para a cadeia, eu vou para a prisão imediata, porque eu estou com visto para uma coisa e estou fazendo outra coisa. Até porque o hindu, ele domina o país, e ele vai pressionar o governo. Eu vou para uma cadeia, eu vou ser preso, mas nunca eu entro na Índia, né? E dificilmente eu vou sair dessa cadeia. Se as prisões no Brasil são feias, são terríveis, Imagina. Perto das prisões da Índia, as prisões brasileiras são hotéis 5 estrelas. Então, vamos para um rápido intervalo e já voltamos. A beleza do amor não está no primeiro olhar, está no processo do olhar, em continuar enxergando. Deus não tem filho único, nem predileto. Imagine que quanto mais você contempla a glória dele, quanto mais você adora, quanto mais você o busca, quanto mais você o ama, quanto mais você deseja Jesus, mais você se parece com ele. A nossa maior dificuldade, queridos, é ter essa mesma dor de amor por Jesus. É amar a Ele a ponto de doer e a nossa vida ser completamente transformada. E nós não temos desculpa para dar. O que eu queria que acabasse aqui é as desculpas que muitas vezes nós damos, de falar, mas eu não sou evangelista, eu também não sou, mas o ID é para todos. Closer now than my skin and bones could. Breathing
jovem, ele não tem o objetivo de fazer programações para jovens somente, mas sim de trazer responsabilidades e um entendimento familiar para essa juventude. Voltamos com o nosso programa e a gente está falando sobre missões. E a gente sabe que a nossa igreja, a Catedral da Família, também trabalha com isso. Ela preocupa em todas as áreas. E a gente tem várias missões, não é isso, Rafael? Sim. Nossa igreja, há mais de 10 anos, mantém projetos na África, em Moçambique. Nós temos uma sede da Catedral da Família lá em Moçambique. E é um trabalho incrível onde o pastor Salmo e a pastora Cássia coordenam missionários para que possam abençoar aquela região, para que possam evangelizar naquela região, conforme as imagens que vocês verão aí. Voltamos ao nosso tema, junto com o nosso pastor Geraldo Nascimento, sobre a Índia, né? As missões na Índia, não é isso, Adriano? É isso aí, pastor Geraldo. E eu queria saber um pouco sobre um trabalho, um projeto que vocês têm lá na Índia, sobre remédio para pessoas de idade. Como é que é esse projeto, pastor? Então, a Índia é bem diferente do Brasil. Aqui no Brasil, se você sente uma dor de cabeça, dor de dente, você vai na farmácia e pede o remédio, né? Na Índia não é assim. Você precisa de um médico, e até um médico precisa receitar um remedinho. Qualquer tipo de remédio. Qualquer tipo de remédio. Como as pessoas, a maioria não sabe, mas 75% da Índia vive na linha ou abaixo da linha da pobreza. Então as pessoas não têm acesso, não é? Então o que nós fazemos? Nós levantamos recursos aqui, compramos esses remédios, chego lá, eu contrato um médico, monto lá uma tenda, o médico faz as receitas, prescreve, e a gente distribui para as pessoas. E o foco são pessoas de idade, que são as pessoas que mais sofrem. E a gente sabe que a primeira religião da Índia é o hinduísmo. E a segunda? A segunda é o budismo. O budismo é uma religião oriental, né? E aqui vale a pena tirar uma ideia errada que as pessoas têm a respeito de Buda. Buda, ele não é japonês e nem chinês. Ele nasceu no Nepal e foi criado na Índia. Ele era colecionador de pedras preciosas. Então ele colecionava fora dos muros de Jerusalém. E ali ele negociando pedras, como Jerusalém sempre foi um centro religioso mundial, ele começou a ouvir todo tipo de filosofia religiosa. Então ele formou as suas ideias, voltou para a Índia e começou a pregar. Mas quando ele começou a pregar, ele não teve muito sucesso, porque na Índia tem um problema seríssimo. Se você tem dinheiro, se você tem recurso, qualquer coisa que você diz para ele, eles creem. A cidade de Bodh Gaya, onde nós trabalhamos, é o lugar onde ele fez a primeira pregação dele, debaixo de uma árvore. Lá hoje existe um monumento chamado Barramudi, onde as pessoas do mundo inteiro vão lá fazendo seus rituais religiosos. É uma religião extremamente oriental, não tem nada a ver com a China e nem com o Japão. Se toda essa trajetória sua da Índia, qual foi a que mais te marcou? Que falou assim, nossa, por essa eu não esperava. Olha, o que mais me marcou em todo esse tempo que eu vou à Índia, e eu vou todo ano, foi uma história de um missionário que estava numa estação de trem e passou uma barata e ele pisou nessa barata e matou a barata. E ele quase foi linchado por isso, porque a barata é um deus para os hindus. E ele foi ali salvo por algumas pessoas que explicaram ao soldado e às pessoas ali que ele não sabia a respeito dessa cultura. Então isso mexeu muito comigo. Agora, são muitas histórias, são muitos fatos assustadores. A realidade é muito diferente da nossa, né? Numa outra oportunidade, talvez nós podemos falar melhor, por exemplo, sobre os homens-deus, chamados sadhus, né? Eles fazem voto. Eu encontrei um lá que ele ergueu a mão, ele fez um voto de não baixar a mão até a sua morte. E a sua unha cresceu tanto que entrou dentro da mão dele, já estava furando a mão. Eles têm barba comprida, eles não tomam banho, eles comem muito pouco, vivem da oferta das pessoas na rua. São chamados homens-deus, são chamados sadhus, eles ficam nus na rua. E é um negócio assim muito assustador, né? Mas é parte da cultura. A Índia tem uma cultura muito complexa mesmo. Tem nada a ver com o Ocidente, é o contrário, né? É um povo que sabe adorar, mas está adorando no lugar errado. Uau. Nosso programa, infelizmente, chega ao final. Queria agradecer a sua participação, pastor, e deixa suas considerações finais
para quem está nos assistindo. Tá bom, queridos, eu quero só dizer rapidamente que a igreja brasileira, ela precisa focar em missões. Foi para isso que Jesus nos chamou. Foi para isso que o Senhor nos comissionou. Em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, não é? Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Goiânia, Goiás, Brasil e a Índia. Eu espero você lá. E o nosso programa hoje foi intenso, foi top, não é isso, Rafael? Foi incrível e no próximo programa vai ser um tema também incrível, você não pode perder. Nosso próximo programa vai ser sobre a América Central com o pastor Geraldo também presente. Nós esperamos você. Pastor Adriano, chama eles para o nosso culto. Estamos aguardando vocês todos os sábados ali na Catedral da Família, na Ricardo Paranhos, às 20 horas. Estamos aguardando para juntos adorarmos ao Senhor. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima.